Olá, pessoal! Meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa, e na aula de hoje nós falaremos sobre elementos e recursos coesivos para coerência, coesão e progressão textual. Professora, que esculhambação! Que objeto de conhecimento grande, que conteúdo é esse? Então, nós vamos falar aqui, pessoal, de alguns elementos que ajudam na construção textual de vocês. Fica um pouquinho mais claro? Elementos que darão ao texto de vocês uma fluidez, que darão significado e terão aí, esses elementos ajudarão a chegar ao objetivo de você enquanto redator, enquanto aquele que escreve. E sem mais delongas, vamos lá, acompanha aí comigo na tela, tá? Então, quando nós falamos aqui, pessoal, desses elementos, é importante a gente pensar que elementos são esses, né? Porque nós estamos falando de coesão, nós estamos falando de coerência, mas como isso se configura na prática para a progressão textual, para a minha construção de sentido, para que o meu texto atinja ao objetivo, que ele seja compreensivo, que ele seja eficaz. Então, aqui nós falamos de coesão e coerência, que nós vamos conceituar agora, tá? Primeira é a coerência. A coerência, ela tem relação com o sentido lógico, tá? Com o meu significado ali, com o meu objetivo em relação ao tema do meu texto, tá? Então, é a alma do texto. Enquanto a coesão é a conexão gramatical e lexical, tá? Então, aqui eu observo alguns elementos na coesão que tem a ver com a questão da gramática, com termos, com recursos ali utilizados na minha construção textual que me ajudarão no sentido, para que eu consiga atingir o meu objetivo. Porque muitas vezes se escreve um texto, então, quando você vai fazer uma redação lá do Enem, pede que o teu texto tenha coesão e coerência. Muitas vezes a pessoa tem um texto ali que tem uma coerência. Como assim, professor? Ele vai de encontro ao sentido, à temática que é necessário, no entanto, não tem coesão. Falta ali algum conhecimento gramatical, algum conhecimento ali de léxico para a construção. Então, o que eu vou trazer no decorrer dessa aula para vocês são alguns elementos que vão ajudar essa construção aqui da coesão e coerência. E, falando em progressão textual, nós falamos de avanço das ideias. Então, a introdução de novas informações a partir de informações já conhecidas, que é a questão do movimento do texto. Você já ouviu falar em texto que tem começo, meio e fim? O meu texto tem um tema, então eu devo seguir o objetivo ali de escrita, observando a temática. Eu preciso saber ali, eu preciso ter conhecimento linguístico, gramatical nessa construção, já que nós estamos falando de língua portuguesa, na língua portuguesa, mas isso não se restringe somente, pessoal, à construção de textos na língua portuguesa. Também se amplia para todos os idiomas, inclusive nós falamos também, e isso é importante lembrar, porque quando a gente fala de texto, o que é que vem na mente de vocês? O que vem à mente? Vem sempre ali algo escrito. Mas o texto, ele também se concretiza de forma oralizada, a partir da fala, tá? E é importante que se saiba porque esses recursos, esses elementos são utilizados também na oralidade e não somente na escrita, tá? E aí eu tenho na tela para vocês. Vamos falar inicialmente aqui da coerência, tá? Então, a coerência textual, como já mencionado, nada mais é que a questão do sentido lógico. E aqui eu tenho 4 princípios que mantêm essa lógica textual, tá? O primeiro é o princípio da não contradição. Significa dizer que as ideias apresentadas, elas não devem se anular, ou seja, eu estou aqui falando algo e ali mais adiante eu digo outra totalmente diferente. Então, meu texto, ele precisa ser coerente no sentido de não se contrariar, tá? Então, tem o princípio aqui da relação,
que as partes do texto devem estar relacionadas ao meu tema central. Porque imagina só que você está fazendo ali uma redação sobre uma temática super importante e você escreve uma receita do miojo. Então, aqui essas partes, elas não vão ter relação com o tema, tá? E o princípio da não redundância, creio eu que esse é um dos princípios assim mais utilizados para manterem a coerência textual. Porque imagina só que você está ali no processo de escrita e você repete lá, você vai falar, por exemplo, a Maria jogou bola, a Maria fez isso, a Maria fez aquilo, e a Maria, a Maria, a Maria, a Maria. Quais recursos eu posso utilizar para substituir aí esse meu substantivo, esse nome próprio? Como eu faço essa substituição? Que elementos eu tenho aí à minha disposição? Então, quando nós falamos desse princípio que aparece aí na tela para vocês, nós falamos dessa questão da não redundância, que é a não repetição. Algumas repetições são necessárias aí, desnecessárias, não só no sentido da palavra em si, mas da ideia, já que nós estamos falando aqui do sentido lógico, tá? E aí, o quarto princípio é da natureza subjetiva. Então, a coerência, ela é construída pelo leitor. Óbvio que ela é construída pelo leitor, mas deve ser sinalizada aqui pelo meu autor. Isso significa dizer que no meu processo de construção textual, se eu escrevo ali um texto que tem por característica principal a objetividade, eu devo evitar na minha construção ambiguidade, polissemia, se esse não é o meu objetivo. Mas se é, eu faço uso desse recurso linguístico para minha construção textual. Então, observa que eu tenho aqui sempre essa ligação daquele que escreve, para quem escreve e com qual objetivo de escrita. Porque a partir do momento que eu tenho ali a definição de para quem eu estou escrevendo e qual é o meu objetivo de escrita, eu consigo limitar o meu campo quanto aos elementos que eu tenho à minha disposição para a minha construção, tá? Então, esses 4 princípios aí, eles norteiam a questão da coerência do sentido lógico. Em seguida, eu tenho para vocês aí o exemplo que vai deixar mais claro esses princípios, tá? Então, diz assim: assim como a fumaça, a indústria do cigarro não respeita limites. Então, observa que eu tenho aqui a questão do uso da linguagem verbal, da linguagem não verbal. É uma campanha aqui pelas características que se observa. Então, aqui eu tenho tanto o texto verbal quanto o texto não verbal. E é importante que eu saiba fazer essa leitura, porque quando nós falamos de leitura de texto, pressupõe-se que seja só o texto verbal, a palavra ali, mas nem sempre ou nem somente é só a palavra escrita. Mas a parte do texto verbal diz assim, ó: assim como a fumaça, a indústria do cigarro não respeita limites. Então, aqui eu tenho um elemento coesivo que ajuda na coerência textual, é o uso da expressão assim como, porque conecta aí as partes, tá? E aí que indicam a comparação entre a fumaça e a indústria de cigarro. Só que para entender o receptor, ou seja, aquele que está lendo aí essa campanha, que está acessando essa mensagem, ele precisa ter um conhecimento extralinguístico. Que conhecimento seria esse? Um conhecimento para além do que está escrito ali. Ou seja, ele precisa saber que a fumaça é algo que se espalha, mas isso não está escrito aqui, então é um conhecimento extralinguístico. Então, se ele não conhece as características de uma fumaça, logo o texto ele vai se tornar incoerente, não terá ali atingido o seu objetivo no processo de troca, tá certo? E aí, eu falo agora dos tipos de coerência. Então, eu tenho alguns tipos aqui de coerência que são formas diferentes de manifestação no texto, tá? Então, ela envolve não apenas a lógica interna, mas a relação com o contexto. Então, vamos à primeira. A primeira que aparece aí
é a coerência semântica. A coerência semântica, ela tem uma relação com o sentido entre as palavras e os conceitos. Então, observe esse exemplo. Ele é muito claro para mostrar para vocês a importância dessa coerência semântica. O sol estava azul e gelado. Mas aí, se eu penso aqui, perfeito, eu tenho aqui algum erro de ortografia? Eu tenho algum erro aqui de concordância? Não, meu texto ele não tem nenhum problema gramatical. O problema está aqui no sentido, nas palavras que estão sendo utilizadas. Elas não combinam aqui com a realidade do sol. Primeiro, porque não tem possibilidade do sol ser azul e muito menos gelado. Então, aqui é um texto totalmente incoerente na questão do sentido, tá? É uma incoerência semântica. Já a segunda que aparece aí para vocês é a coerência temática. A coerência temática, ela tem a ver com o assunto principal tratado aí do início ao fim do texto. Então, se eu começo falando de futebol e o meu tema é falar de futebol, eu tenho que finalizar falando disso. É tanto que aparece aí um exemplo de incoerência para vocês, que é começar a falar sobre aquecimento global e de repente mudar para a receita de um bolo. Inclusive, eu não sei se vocês já tiveram acesso, porque você já viu ali naquele período de redação do Enem, e que aparecem algumas redações, aparecem redações nota 1000, aparecem ali redações que zeraram, né, que não atingiram o objetivo. E uma dessas características é justamente essa fuga e essa incoerência. Então, é importante para a sua construção textual que o seu texto tenha ali, do início ao fim, um objetivo e siga o tema proposto, tá? A outra coerência que aparece aí para vocês na tela é a coerência pragmática. Se a coerência temática tem a ver com o assunto principal, com o tema ali abordado, a coerência pragmática é a adequação do texto ao contexto de uso. Isso significa dizer que eu, enquanto falante, eu, enquanto redator, como aquele que escrevo, eu devo levar em consideração quem? O meu receptor, o meu leitor, o meu público-alvo. E levando em consideração isso e o contexto, a situação comunicativa, eu devo adequar tanto a minha fala ou a minha escrita ali a esse contexto. Então, à medida que eu não faço isso, eu acabo tornando o meu texto incoerente. Olha aí o exemplo que eu tenho para vocês. Eu tenho ali uma redação acadêmica, vamos supor que é uma redação aqui do Enem, e aí eu uso gírias e linguagem formal. Imagina que nessa construção, nesse contexto aqui, eu deveria usar uma linguagem formal e uma linguagem mais técnica, já que eu vou tratar de uma redação acadêmica. Então, a incoerência consiste justamente em não adequar o meu texto ao contexto comunicativo e também levando em consideração ao conhecimento do meu leitor, tá certo, pessoal? E aí nós chegamos na coesão textual. A coesão textual nada mais é que essa conexão linguística. O meu texto precisa ter coerência, mas o que eu utilizo para que o meu texto seja coerente? A coesão textual. Então, ela é a manifestação linguística da coerência, tá? Realizada por meio de recursos gramaticais já mencionados e lexicais, tá? Então, tem como objetivo, como função, estabelecer vínculos formais entre palavras, orações, períodos e parágrafos. Então, aqui eu tenho o uso de recursos coesivos, que são palavras e expressões que atuam como pontes do texto, porque isso significa dizer assim, eu escrevo ali o meu texto, só que as partes elas estão desconexas, elas ao não ter essa conexão, o uso de pronomes, o uso de elementos linguísticos que ajudam a fazer essa ponte, a minha coerência fica prejudicada, o meu sentido fica prejudicado. Então, observa aqui que a coesão é essa parte mais material, essa parte mais palpável para garantir a coerência textual. Então, olha o que eu tenho aí para vocês de algumas coesões, tá? A primeira é a coesão referencial. A coesão referencial
ela leva em consideração o vínculo existente entre palavras, orações e diferentes partículas do texto por meio de um referente. Isso significa dizer que o meu texto ele precisa ter uma fluidez. A coesão referencial ela está ligada à fluidez textual, tá? Então, os elementos de coesão, eles anunciam, retomam as frases, sequências, palavras e assim sucessivamente. Então, pode ocorrer através de anáfora ou catáfora, mas o que precisa ficar para vocês é justamente que a coesão referencial tem a ver com essa retomada de frases, com essa sequenciação aí de palavras que fazem aí que o texto siga aí uma fluidez para garantir o sentido final, tá? Já a sequencial é a maneira como os fatos se organizam no tempo do texto. Isso aqui é importante que a gente fale. Por quê? Porque quando eu falo desses elementos coesivos, eu falo aqui de uma escrita não literária, que é um texto que tem uma linguagem ali mais objetiva em si, uma linguagem mais técnica. Eu posso ter uma linguagem ali mais do dia a dia, um gênero textual do dia a dia, sim, mas eu não estou falando aqui de um texto literário, porque olha o que diz aí na tela para vocês acerca da coesão sequencial, que é a maneira como os fatos se organizam no texto. Lá no meu texto literário, eu posso ter um deslocamento de fato, né? Eu posso ter ali na minha narrativa uma abordagem em que o tempo é psicológico, eu posso ir adiante, eu posso retornar, eu posso estar ali no tempo do presente. E isso é possível no texto literário. No texto não literário, isso se torna um problema, tá certo? Então, para garantir essa coesão sequencial, são utilizadas relações semânticas que ligam as orações e os parágrafos à medida aí que o texto ele é descrito. Então, observa aqui um texto incoerente e sem coesão. Diz assim, ó: o museu fechou sábado, eu precisava ver a exposição. Sábado, dia ideal para passeio, ele tinha obras de arte incríveis. A prefeitura demitiu o diretor. Então, observa aqui que a minha falha de coerência é justamente na demissão do diretor, tá? Que vai totalmente desconectada em relação ao meu assunto principal. Já a minha falha de coesão, ela está na ausência do uso de conectivos, tá? Então, observa que a coesão, ela é mais palpável. Então, observa aqui que as frases, elas estão isoladas. O museu fechou sábado, ponto. Eu precisava ver a exposição. Então, observa que eu tenho aqui um corte muito brusco, que os elementos ali, os conectivos, me ajudariam a ter a fluidez textual. Então, eu tenho aqui uma soltura, tá certo? Então, aqui eu observo que eu tenho um texto totalmente incoerente e sem coesão. Mas é possível que um texto seja coerente, mas coeso, ou incoerente e incoeso, tá? E aí, eu trouxe aqui um exemplo para vocês de um texto que ele é tanto coerente quanto coeso. Então, diz assim: a tecnologia 5G tem o potencial de revolucionar a comunicação e a indústria. No entanto, sua implementação exige um alto investimento em infraestrutura, o que gera preocupação entre os governos. Por isso, a adoção completa da rede deve ocorrer de forma gradual ao longo dos próximos anos. Observa que o tema aqui ele se mantém do início ao fim e que aqui eu tenho alguns elementos coesivos aqui que faz com que esse meu texto tenha fluidez e que eu não fuja do assunto e que as partes estejam conectadas entre si, tá certo, pessoal? E agora que você já sabe o que é coesão, você já sabe o que é coerência, você já sabe a importância desses elementos para que eu tenha ali uma fluidez textual, uma progressão textual, de que eu consiga cumprir o meu objetivo, eu trouxe uma tarefa para ver se você realmente está fera. Vamos ver se você consegue resolver? Acompanhe aí comigo na tela. Diz assim: qual é a principal distinção entre coesão e coerência, conforme abordado aqui na minha aula?
Então, a coesão é a alma do texto, o sentido lógico, e a coerência é o corpo do texto, que é a conexão linguística. B, a coesão foca na forma, que é a conexão, e a coerência foca no conteúdo. C, a coesão trata da progressão textual e a coerência trata da substituição lexical. D, coesão é subjetiva e coerência é objetiva. Ou letra E, coesão é o rema, que são informações novas aí, e a coerência é o tópico, que é a informação conhecida. Então, como já mencionada, a minha assertiva correta é a letra B, a coesão foca na forma, na conexão linguística, e a coerência foca no conteúdo, no meu sentido lógico. Juntas, elas atingem o objetivo comunicativo, tá certo, pessoal? E aqui nós resumimos a nossa aula falando que coerência é a alma do texto e coesão é o corpo do texto, e elas precisam estar em sintonia, porque uma precisa estar conectada à outra para dar sentido, tá certo? A nossa aula fica por aqui. Eu te vejo numa próxima. Tchau!